Vamos continuar o nosso estudo na carta de Filipenses e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, e nós vamos ler, nossa base vai ser do versículo 12 até o versículo 21, mas eu quero ler o versículo 10, porque o versículo 12 é um complemento do 10 e do 11. Então nós vamos ler a partir do 10, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 10 até o 21, mas nós vamos aplicar apenas do 12 ao 21, certo? Hoje, daqui 2 semanas, nós vamos terminar essa carta aos Filipenses. Estava falando com o Léo agora há pouco, que eu queria dividir essas partes que nós vamos ler, mas fui levado por Deus a falar um pouco sobre o texto completo que nós vamos ler agora, ou essa parte completa, tá? E aí, daqui 2 semanas, a gente já termina o estudo, a carta aos Filipenses, tá? Então, a partir do versículo 10, lemos assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam em coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, quero fazer uma pequena introdução já para nós entrarmos no texto e estudarmos um pouco mais a fundo aquilo que nós acabamos de ler. Quando Paulo começa a falar aos Filipenses, nós precisamos lembrar, como eu falei semana passada, o capítulo 1 fala sobre a supremacia de Cristo. O capítulo 2 fala sobre a primazia do outro, ou o outro é mais importante do que eu. E agora, Paulo nos dá um esboço da sua própria biografia no capítulo 3. Paulo mostrou o seu passado do versículo 1 até o versículo 11, falou sobre o seu presente, do versículo 12 até o versículo 16, e apontou para o seu futuro, nos versículos 17 até o versículo 21. No passado, como vimos semana passada, Paulo abriu mão dos seus valores. No presente, Paulo se via como um atleta que corre para a linha de chegada, para uma meta final, para a carreira cristã, para o futuro. E Paulo se apresenta agora como um estrangeiro, cuja sua cidadania não é esta aqui da terra. A sua cidadania é do céu.
de onde ele aguarda a segunda vinda de Cristo. E é olhando para esse contexto que eu quero pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: Paulo, um exemplo a ser seguido, ou um exemplo a ser seguido. E eu quero pensar com os irmãos 3 pontos, ou 3 verdades sobre Paulo, ou sobre esse exemplo que Paulo deixou para nós e que nós podemos aplicá-los nos dias de hoje. Primeiro exemplo que eu vejo de Paulo está no versículo 12 até o versículo 16, que Paulo se mostra como um atleta. Paulo, o atleta. O apóstolo Paulo usa esse parágrafo, uma figura do atletismo, para descrever a sua vida cristã. E para participar dos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia Antiga, você precisava ser, em primeiro lugar, um cidadão grego. E ele não competia, esse cidadão não competia por causa da sua cidadania. Ele competia porque ele já era cidadão daquele país. E assim também, meus irmãos, somos nós. Nós não corremos a vida cristã para ganhar o céu, mas nós corremos a vida cristã porque nós já somos cidadãos dos céus. E olhando para essa figura de atleta que Paulo nos deixa nesse texto, nós podemos aprender sobre elementos essenciais de um atleta para ganhar uma corrida. Elementos que vão nos ensinar como chegar e receber essa recompensa, assim como um atleta. O primeiro elemento que eu vejo sobre um atleta é a insatisfação que o atleta tem que ter. Nós vemos no versículo 12 e no versículo 13, a parte A, e nós vemos essa insatisfação quando Paulo diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado. Paulo considera que, mesmo sendo ele um grande líder, ele não deixa de ser um cristão que luta com os outros demais a mesma corrida que Deus preparou para os seus filhos. Paulo participa também dessa corrida, ainda que não tenha conseguido uma medalha ou uma taça de campeão, mas ele deve continuar correndo até que ele consiga alcançar o prêmio. Embora Paulo tenha sido um homem de Deus, embora Paulo tenha sido um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do Evangelho e no plantio de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Repito, Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. É como se nós olhássemos para o Antigo Testamento e olhássemos para a figura de Moisés. Moisés sempre queria mais, como nós vemos lá em Êxodo 33, 18. Moisés, assim como Paulo, tinha uma, entre aspas, insatisfação santa, que era o primeiro elemento essencial para a corrida cristã. E hoje, meus irmãos, nós vemos muitos cristãos satisfeitos, muitos cristãos com a barriga cheia, cheios de si mesmo, porque eles acabam olhando para outras pessoas que tropeçam mais do que eles, pessoas que estão paradas mais do que ele, e esquecem de olhar para Jesus. Paulo não se comparava aos outros, mas Paulo se comparava a Cristo, com Cristo. Ele ainda não chegou a essa perfeição, como diz no versículo 12, mesmo sendo maduro na fé, versículo 5. E uma das características dessa maturidade é a consciência da sua própria imperfeição. Meus irmãos, o cristão maduro é aquele que faz uma autoavaliação honesta de si mesmo e se esforça para melhorar dia após dia. A luta contra o pecado, nós precisamos entender que ela ainda não terminou, ela está aí, batendo nas nossas portas. E essa perfeição não se alcança nessa vida, como nós vamos ver em outros textos, como em Romanos capítulo 7, Tiago 3, 2, 1 João 1, 8. Irmãos, a presunção espiritual é um engano e um sinal evidente de imaturidade espiritual.
Muitos cristãos estão fortalecidos, ou vamos dizer assim, estão colocando as suas bases cristãs em experiências passadas, em coisas que eles já viveram. Por exemplo, a igreja de Sardes julgava a si mesma como uma igreja viva, mas quando Jesus olha, Jesus faz uma avaliação espiritual sobre aquela igreja, ele diz: você está morta. A igreja de Laodiceia se considerava rica, se considerava abastada, mas Jesus olha para aquela igreja e faz uma análise dela e fala: vocês são pobre, cega e nua. Apocalipse 3,17. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Sansão pensando que ainda tinha forças, quando na realidade ele já tinha perdido as suas forças. Juízes 16:20. Irmãos, nós precisamos entender que o despertamento espiritual de uma igreja, o despertamento espiritual das nossas vidas, começa tirando o orgulho que nós temos daquilo que nós já vivemos com Cristo. Mas ele começa pela humildade e o reconhecimento que nós precisamos mais e mais e mais e mais e mais de Deus. Como diz o Salmos 42: como suspira a corça pelas águas, assim suspira por ti, ó minha alma. Esse deveria ser o nosso desejo, o desejo do nosso coração: conhecer a Deus mais e mais. O que você já viveu, as experiências que já viveu, já passaram. Viva experiências novas, viva mais de Deus, conheça mais a Deus, leia mais a palavra de Deus, busque mais o Senhor, ore mais. A segunda implicação que eu vejo é a dedicação que o atleta precisa ter. A parte B do versículo 13 nos diz: mas uma coisa eu faço. Paulo tinha os seus olhos fixos na meta, que não deveria se desviar para o objetivo outro. Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho. Vamos lembrar um pouco de Paulo, dedicado quando ele ainda não era cristão, quando ele ainda era um judeu praticante. Paulo era tão dedicado que ele corria atrás dos cristãos para matá-los, e assim ele os fazia. E Paulo, quando se converte ao Senhor, ele usa da mesma dedicação para a expansão do Evangelho de Cristo. Ele não se deixa distrair pelos interesses dos outros. Sua mente está voltada, está direta exclusivamente para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz lá em Lucas 9, que aquele que põe a mão no arado não olha para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quando nós vemos também em Marcos, Marta distraída com muitas coisas, mas Jesus lhe disse que só uma era necessária, como nós vemos lá em Lucas capítulo 10, versículo 42. Meus queridos irmãos, existem crentes hoje que deveriam colocar a sua atenção em Cristo e desviar a sua atenção de outras coisas. Há crentes que dividem a sua atenção com muitas outras coisas. São como uma semente que é lançada no espinheiro. Há muitos concorrentes que sufocam essa semente e ela acaba não frutificando. A terceira coisa que vejo sobre esse atleta é a direção que ele precisa tomar. A parte C do versículo, Paulo nos mostra a necessidade imperativa de termos a direção clara e segura, quando ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Quando um atleta está correndo numa competição, você pode perceber que ele não olha para trás. Por que ele não olha para trás? Porque se ele olhar para trás e colocar a sua cabeça em cima do ombro, ele acaba perdendo velocidade. E se ele for olhar para trás para calcular se tem alguém perto dele, ou para calcular a distância que ele já
percorreu, ele acaba perdendo tempo e os outros acabam passando ele. Quem corre uma maratona, ele fixa seus olhos na meta, ele fixa seus olhos na chegada. O cristão, meus irmãos, o cristão não pode ser uma pessoa distraída pela preocupação quanto o passado, distraído quanto às necessidades do futuro. Se Paulo não esquecesse o seu passado, como judeu, como judaizante, sua vida seria um tormento eterno. Nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 1, 12 e 17, Paulo falando sobre isso. Se Paulo não abandonasse os seus méritos, ele não conseguiria descansar na graça de Deus. Vemos isso no versículo 7. O corredor, meus queridos, que olha para trás, ele perde essa velocidade, ele perde a direção da corrida. Aquele que lança a mão no arado, como diz lá em Lucas, e olha para trás, não é apto para o reino. Talvez você seja um desses que olha para trás, cheio de saudosismo, e olhar para trás com esse saudosismo em nossas vidas é perigoso. Quando nós vemos exemplos bíblicos, por exemplo, da mulher de Ló, quando ela olha para trás e vê a cidade de Sodoma sendo destruída, ela desobedece a ordem de Deus e se transforma numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Nós vemos também o povo de Israel, por influência daqueles espias incrédulos, quis voltar para o Egito, e por isso acabou padecendo no deserto, pereceu lá no deserto. José do Egito, um outro exemplo, maltratado pelos seus irmãos, mas agora um exemplo bom. Ele não guarda rancor dos seus irmãos. Antes, ele, quando tem o seu primeiro filho, dá-lhe o nome de Manassés, que significa perdão. Meus queridos, o crente, o cristão precisa ter direção, olhar para Cristo, olhar para o alvo, olhar para o final da corrida. Outra coisa que eu vejo em um atleta que Paulo descreve para nós é a determinação de um atleta. Paulo nos ensina esse princípio de sucesso de um atleta, de determinação na corrida, quando ele diz: eu prossigo para o alvo. O verbo grego para prosseguir é usado também no versículo 12, ele tem o sentido de prosseguir fazendo um esforço intenso. Nenhuma pessoa se torna um atleta, nenhuma pessoa se torna um vencedor ouvindo apenas palestras, lendo livros sobre o esporte e torcendo nos jogos. Antes, o atleta precisa, para ele ser bem sucedido, ele precisa entrar no jogo, ele precisa ser determinado. Talvez, meus queridos irmãos, a palavra que nós precisamos entender é que nós precisamos sair da arquibancada e entrar lá no campo de jogo. Talvez a gente tenha vivido muito tempo na arquibancada torcendo para que tudo aconteça, mas as nossas mãos estão longe, os nossos pés estão distantes do campo onde o atleta precisa estar. Já a palavra grega para alvo, que Paulo emprega aqui, significa uma fita diante da meta, no final da pista, a qual o atleta dirige no seu olhar. Paulo, embora esteja nessa corrida, mesmo de forma involuntária, de forma voluntária, ele empenha toda a sua força. Ele não é instigado nem pego de surpresa pelas coisas que ficaram para trás, mas ele é atraído pelo alvo, pelo prêmio, pela vitória. E assim deve ser a vida do cristão, uma vida determinada, olhando para Cristo, o nosso Salvador. Nós vemos também sobre o atleta, a disciplina que o atleta precisa ter. O versículo 15 e o versículo 16, Paulo conclui o seu pensamento sobre o atleta dizendo assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma.
E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Meus queridos, não basta apenas correr com a disposição a correr. O corredor precisa também obedecer às regras. Nos antigos Jogos Olímpicos gregos, existiam como hoje juízes que eles estavam atentos a respeito dos regulamentos, e eles eram rígidos sobre esse regulamento. E se o atleta cometesse qualquer erro, ele era desqualificado. Presta atenção, ele não perdia a sua cidadania como grego, mesmo que ele tenha desonrado, mesmo que ele tenha sido desonesto, mas ele perdia o privilégio de participar, de estar ali no pódio e ganhar um prêmio. Mais tarde, o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,5, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Meus queridos, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida cristã, mas que acabaram não chegando ao fim por não levarem as regras de Deus a sério, por não levarem a palavra de Deus a sério. Meus queridos irmãos, há um alerta que eu faço para vocês e para mim nos dias de hoje. Nós devemos correr sem carregar aqueles pesos inúteis do pecado nas nossas vidas. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus, o nosso alvo. As coisas supérfluas a gente deixa de lado. As coisas que a gente já viveu, a gente deixa para trás e vamos olhar para Cristo, olhar para o céu, porque lá é o nosso lugar, o nosso caminho é em direção ao céu. Primeiro exemplo que nós vimos, Paulo, o atleta. E agora eu quero ver dos versículos 17 até o versículo 19, Paulo, o pastor. O apóstolo Paulo era um exemplo para aqueles crentes, tanto na questão doutrinária, quanto na questão da ética. Paulo era um modelo na teologia quanto à sua vida. O seu ensino e o seu caráter eram aprovados. A sua vida confirmava a sua doutrina, e a sua doutrina norteava a sua vida. Ele mesmo recomendou a Timóteo, seu filho na fé: tenha cuidado de ti, Timóteo, de ti mesmo, mas também da doutrina. 1 Timóteo 4,16. Quando Paulo ordena ali para os irmãos em Filipos, no versículo 17, para seguir o seu exemplo, Paulo acrescenta uma explicação depois disso. Olha o que diz o versículo 18, olha lá comigo. O versículo 18 diz assim: pois, como já, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O elo de ligação entre esses dois versículos é o seguinte: Paulo ordena os crentes a imitá-lo, porque fazendo assim, eles estariam vivendo de acordo com a verdade da cruz, versículo 18, e de acordo com a segunda vinda de Cristo, versículo 20. Em outras palavras, quando a verdade sobre a cruz e a segunda vinda de Cristo são assimiladas pelo cristão, certamente nós estamos caminhando numa vida em Cristo Jesus, naturalmente. É olhando para essas pessoas, o rebanho que Deus tinha confiado a Paulo, que ele prega a verdade e denuncia os erros da igreja de Filipos. Como pastor, ele olha para aquela igreja com amor e denuncia os erros daquela igreja. Ele promove o evangelho e o combate às heresias que estavam acontecendo naquele lugar, com toda a autoridade que Deus tinha dado a ele. Paulo não fazia como muitos pastores fazem hoje, aquele pastor das relações públicas,
que ele só quer massagear o coração da ovelha, só começa a dizer as verdades que as ovelhas querem ouvir. Paulo não fazia relações públicas acerca da verdade para agradar as pessoas. Ele exorta aquela igreja com clareza da sua mente, com a profundidade do seu coração. Olha como Paulo, meu querido irmão, era zeloso como pastor. E no versículo que nós acabamos de ler, o zelo pastoral de Paulo leva ele às lágrimas em defesa das suas ovelhas. Ele se comovia ao perceber que algum perigo ameaçava aquelas ovelhas. O apóstolo não era apenas um homem de grande discernimento, mas ele também era um homem de um grande coração e de grande emoção. É pelas ovelhas que as lágrimas de Paulo rolam na sua face. Paulo chora sobre aqueles que ele ensinou e sobre aqueles que ele repreendeu. Em Paulo havia uma sincera união da verdade em amor. Ele adverte aquelas ovelhas, aqueles irmãos sobre o erro, e ele chora sobre aqueles que permaneceram no erro. Meus irmãos, se os irmãos soubessem como um pastor sofre quando vê uma ovelha sua persistindo no erro que ele já alertou. É pelo amor que Paulo tem pelas suas ovelhas que o apóstolo não se engana acerca daqueles falsos mestres que está escrito aí no versículo 19, aqueles que rodeiam a igreja. Ele chamou esses falsos mestres de inimigos da cruz de Cristo. E quais as características desses inimigos? Pelo menos duas nós podemos ver nesses versículos. A primeira característica desses falsos mestres é que eles adoravam a si mesmos. Eles viviam encurvados para o seu próprio umbigo. O Deus deles, o Deus em letras minúsculas, era eles mesmos. A vida deles estava centrada neles mesmos. São adoradores de si mesmos. Eles querem a glória para si. Eles se denominam apóstolos, bispos e pastores com superpoderes, que têm uma oração poderosa, uma mensagem avivada, uma autoridade para curar. E aí você pode falar: pastor, é fácil identificar esses falsos mestres. É fácil, mas também é fácil se deixar levar pelas suas heresias. É crente que conhece a palavra de Deus e que põe um copo de água para beber, pensando que aquele copo de água tem alguma coisa. É crente que conhece a palavra de Deus, que procura esses falsos mestres para curar algo que eles precisam. É fácil identificá-los, mas também é fácil se deixar levar pelas suas heresias. Paulo também olha para esses falsos mestres, e esses falsos mestres têm as suas mentes voltadas para as coisas materiais. Eles vivem sem a dimensão do eterno. O coração dele está sedento não por Deus, mas pelas coisas materiais. Em vez de buscar as riquezas espirituais, eles buscam a glória para si. E hoje, infelizmente, meus queridos irmãos, a história se repete. Muitos líderes religiosos, sem temor, têm usado de artifícios, de malabarismos. Eles pegam a Bíblia na mão, e com a Bíblia na mão arrancam dinheiro de pessoas. Com a Bíblia na mão fazem promessas que Deus não as faz. Líderes que mercadejam o Evangelho da graça para alimentar a sua ganância insaciável. E o mercado da fé tem um produto para todos os gostos. A oferta é abundante, a procura é imensa. A causa, nós já vimos, é a ganância. A consequência é o engano. O resultado é a decepção. E o fim da linha para esses falsos mestres é o inferno. É por esses motivos
que Paulo convoca os filipenses para imitá-lo. A intenção de Paulo não é que os filipenses coloquem em foco a sua pessoa, a pessoa de Paulo, mas que eles se juntem a ele em humildade e em radical dependência de Cristo. Apesar de Paulo ainda não ser perfeito, ele é suficientemente confiante na sua caminhada cristã para pedir aos filipenses que sejam seus imitadores, assim como sejam imitadores de outros cristãos maduros. Paulo tem em mente, meus queridos irmãos, que boa parte do crescimento cristão vem da imitação de outros cristãos. Nós temos outros textos que falam sobre isso. Filipenses capítulo 4, versículo 9, 1 Coríntios 11, 1, 2 Tessalonicenses 3, 8 e 9, 1 Timóteo 4, 12, versículo 15 e versículo 16, 2 Timóteo 3, 10, Hebreus 13, 7, 1 Pedro 5, 3. Meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para essas características que Paulo tinha como pastor, olharmos e seguirmos o seu exemplo, não olhando para Paulo, mas olhando para Cristo. O outro exemplo que eu vejo de Paulo, e eu já caminho para o final, é que Paulo era um cidadão do céu. Nos versículos 20 e 21, o apóstolo nos mostra e descreve o presente, falando da sua corrida rumo ao prêmio. E após demonstrar o seu zelo pastoral, ele alerta acerca desses falsos mestres. Agora ele lança o seu olhar rumo ao futuro, e ele destaca pelo menos 3 verdades que são a base da nossa esperança. No versículo 20, nós vemos a primeira base da nossa esperança: o céu é a nossa pátria. Na versão Almeida atualizada, o começo desse versículo diz assim: pois nossa pátria está nos céus. Meus queridos, Paulo nos exorta: se a nossa pátria está nos céus, a nossa conduta também deveria ser compatível com essa cidadania que nós temos. Assim como Filipos era uma colônia de Roma em um território estrangeiro, assim também nós, Igreja de Jesus, somos uma colônia do céu aqui na terra. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não somos daqui. Nós nascemos de cima, nascemos do alto, nós nascemos de Deus. O céu é a nossa origem e também o nosso destino. O nosso nome está rolado no céu, como diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 20. O nosso nome está registrado no livro da vida, Filipenses 4, 3. E é isso que determina a nossa estrada final, o nosso país celestial, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. É por causa dessa expectativa, meus irmãos, de habitar em uma cidade superior, que Abraão se contentou em viver em uma tenda. Hebreus 13, 11, de 13 a 16. É por causa dessa expectativa da recompensa do céu que Moisés se dispôs a abrir mão dos seus tesouros do Egito. Hebreus 11, 24 e 26. É por causa dessa esperança que nós vivemos, que nós temos de ver Cristo no céu, que nós devemos buscar a nossa santidade nos dias de hoje. 1 João 3, 3. A segunda esperança que eu vejo é a vinda de Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Versículo 20, Paulo continua e ele afirma: de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, meus queridos, nós temos salvação. Em Jesus Cristo, nossa salvação foi realizada, foi consumada. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele se ascendeu aos céus e Ele voltará. Ele está no trono e tem o livro da história nas suas mãos. Ele governa e reina soberanamente sobre a igreja e sobre o universo. Meus irmãos,
A igreja é a comunidade ou é a instituição que preserva essa esperança. Somos um povo que vive com os pés aqui no presente, mas os nossos olhos não estão aqui, os nossos olhos estão lá no futuro. Vivemos a cada dia na expectativa dessa iminente volta de Jesus. Um teólogo chamado F.F. Bruce, ele diz que cada geração sucessiva da igreja desfruta o privilégio de viver como se fosse a geração que haverá de saudar o retorno de Cristo. E o último ponto sobre a nossa esperança é a certeza da nossa glorificação, no versículo 21. Paulo destaca que o nosso corpo será glorificado na segunda vinda de Cristo. Quando a trombeta soar, Cristo vai vir com os seus anjos, acompanhado com os santos glorificados. Os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos imortais, incorruptíveis, gloriosos, poderosos e celestiais. O nosso corpo antes o nosso corpo de pecado, de humilhação, sujeito à fraqueza, sujeito à enfermidade, sujeito ao pecado, será revestido da imortalidade e brilhará como o sol, brilhará como as estrelas, e será um corpo tão glorioso quanto a glória de Cristo. Como diz lá em Romanos 8:29, seremos conformes à imagem de Jesus Cristo, o seu Filho. Paulo conclui este capítulo, meus irmãos, de Filipenses, atingindo o mais alto grau de uma escada, desde a sua conversão, com o seu repúdio de todos os méritos, como nós vimos na semana passada no versículo 5, passando pela justificação e a santificação como alvo da perfeição, sempre em mira, versículos 8 a versículo 19, e agora ele atinge a grande consumação, quando a alma e o corpo, a pessoa por inteiro, em união com todos os santos, glorificará a Deus em Cristo nos céus e na terra pelos séculos dos séculos. E tudo isso pela soberana graça e o poder de Deus e para a sua eterna glória. Eu termino, meus queridos irmãos, com as palavras de uma canção de um compositor chamado Tiago Arraes, que ele tem como sua intérprete dessa canção Gabriela Rocha e Leonardo Gonçalves, que diz assim: somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra, o lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono a nossa canção. Somos o teu povo, santa nação, sacerdócio eterno e pó desse chão. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó a nossa glória, faz o teu trono a nossa canção. Que Deus nos abençoe. Amém.